Eu sou o Raul, eu sou licenciado em História pela URGS desde janeiro de 2020 e eu sou professor do projeto educacional Alternativa Cidadã desde março desse ano também. No caso, o projeto a gente chama de PEAC. Ele é um dos cursinhos populares mais antigos de Porto Alegre. Ele tem esse nome desde 2000, as origens dele podem ser remontadas a 95, e ele é desde 2004 um projeto de extensão da URGS para conseguir garantir tanto verba e espaço dentro do campus do Vale, onde ele funciona, no Instituto de Letras da URGS, quanto garantias para os próprios estudantes, como direito à meia passagem e tudo mais. O que tu entende por educação popular? Educação popular, principalmente nesse momento, eu entendo como uma forma de organização e garantia do direito ao acesso da educação para além das próprias instituições tradicionais de ensino, como um espaço de luta e de construção do conhecimento para a formação humana, para uma formação cidadã voltada em direitos humanos e em emancipação, numa vibe bem freiriana mesmo, né? A ideia de construção de autonomia, construção de liberdade, mas também, especificamente dentro do universo de cursinhos populares, acredito que também serve a uma função mais pragmática, clara, de conseguir acesso de uma população que é tradicionalmente excluída dos círculos acadêmicos no Brasil, de construir formas e pontes de acesso dessa população para as universidades. E como têm sido os trabalhos do PEAC em tempos de pandemia? Os nossos trabalhos eles têm sido remotos, né? A gente chegou a ter uma reunião geral, presencial ainda, uma semana e meia ou 2 semanas antes da URGS parar as atividades dela, mais ou menos na metade de março. Essa reunião foi no comecinho de março, né? Só que logo depois a gente já teve que parar porque a URGS não ia abrir, a gente trabalhando na URGS a gente não poderia abrir junto. Então começou uma verdadeira correria para saber como se organizar. As disciplinas começaram a correr por fora, a área de história foi atrás de construir um espaço no Instagram, um espaço em Twitter para tentar dialogar com esses estudantes, enquanto a coordenação do PEAC conseguiu o acesso a duas plataformas, né? Uma plataforma que é o Guru, onde a gente consegue publicar vídeos e publicar textos, slides e tudo mais para os alunos, e uma plataforma que é o Google Meets escolar, né? Que a gente conseguiu esse acesso para fazer nossas aulas ao vivo e gravar todas essas aulas para o estudante. Então, o nosso trabalho no PEAC no meio da pandemia, desde março, com as aulas começando por abril, se eu não estou enganado, foi segunda metade de abril que as aulas começaram, elas têm sido feitas 100% online. Com o único momento de algum contato com estudantes foi quando, já agora com a bandeira amarela não, laranja, vigorando em Porto Alegre, a gente conseguiu fazer a entrega das apostilas impressas para os alunos na sede do PEAC, pelo menos. Vocês têm bastante procura, né? Como é feita a seleção de alunos? A seleção de alunos é feita via edital da URGS, né? Como é um projeto de extensão, sempre abre o edital no site da própria URGS, onde as pessoas podem se inscrever online, e depois vai ter uma série de entrevistas, uma série de formulários e tudo mais, em que se procura compreender a realidade social desse aluno e a importância que o ingresso num cursinho popular vá ter para esse estudante conseguir acessar a universidade federal, acessar uma universidade privada com bolsa. Então são priorizados alunos em situação de vulnerabilidade social, né, alunos provenientes da escola pública, mas também estudantes de escola privada, desde que tenham tido bolsa 100%, bolsa 80%, e não tenham efetivas condições de fazer um cursinho tradicional nesse momento sem
criar grandes rombos no próprio orçamento, ter que se endividar terrivelmente. Então, através dessa série de perguntas que a coordenação do PEAC vai buscando responder com os alunos, vai se descobrindo qual o público que vai ser selecionado, né? E até por isso o PEAC tem tantos alunos, né? Tradicionalmente a gente consegue fechar de 5 a 7 turmas, cada uma com de 30 a 50 alunos, dependendo das salas que a gente consegue alocar dentro do Instituto de Letras, né? O PEAC chega a ter 500, 400 alunos por ano. E como tu percebe a relação entre as realidades dos alunos nesse momento e o PEAC? Nesse momento é um processo bem complexo, inclusive a gente teve muitos debates em cima disso, de como migrar para uma plataforma 100% online. A gente, em alguma medida, acaba também excluindo parte dos nossos alunos que de repente não têm acesso a uma internet boa para conseguir acompanhar no Google Meet ou na própria plataforma do Guru, que a gente chama. Só que a gente acabou decidindo que num momento desses é melhor a gente ajudar o máximo que der, né? A gente tem condições, tem muitos alunos que não estão nem em condições psicológicas de acompanhar as atividades do jeito que dá, e justamente por isso a maioria das disciplinas do PEAC migraram também para as redes sociais, onde a gente tem tentado no Instagram, principalmente no Instagram, mas também no Twitter, preparar algum tipo de material que a gente consiga colocar para esses estudantes verem, com questões para responder, com curiosidades, ou apresentando conceitos, ou isso no caso da história mais, né? Mas também na parte da literatura a gente consegue encontrar resumos de obra literária, resumo de movimentos literários, e tentar fazer diferentes formas que os estudantes consigam estar em contato e estimular que eles estudem sim, porque a gente sabe que o vestibular e o Enem, por mais que tenham sido adiados, eles não vão deixar de ser impostos para todo mundo fazer esse ano, né? Não vai deixar de ser feito. Além disso, a gente também tem tem formado grupos no WhatsApp para os alunos poderem perguntar quaisquer dúvidas que elas tenham, ou levar discussões começadas nas aulas gravadas ou ao vivo, continuar elas no espaço dos grupos do WhatsApp. Eles muitas vezes usam só para mandar meme, mas tudo bem também sendo memes de história, a gente entende na disciplina que eles estão construindo conhecimento também, né? Mas acabam sendo essas formas, e a gente percebe que não são todos que se empenham nisso, que estão fazendo parte de fato, mas só no nosso grupo do WhatsApp da disciplina de História a gente tem mais de 200 pessoas. E como tá a tua relação com os outros professores? Que dinâmicas e problemas tu percebe que são específicos desse momento? O PEAC ele é bem setorizado por disciplinas, né? A gente tem muito contato com os professores de cada uma das disciplinas e com a coordenação. Não que a gente não tenha contato com os outros professores das outras disciplinas, mas isso era algo que a gente fazia muito mais dentro da sede física do PEAC, né? Era conseguir cruzar com as pessoas, conseguir conversar numa troca de período ou outra, isso pelo que os professores comentam. Mas então, no momento atual, o que a gente tem tido é conversado por intermédio dos coordenadores de cada curso, né? A gente tem montado algumas atividades interdisciplinares, eu participei de bastante atividade com o pessoal da física, uma ou outra com o pessoal da literatura também, mas acaba sendo contato tudo online e intermediado por interesses bem específicos, né? A gente está querendo montar uma aula sobre X e a gente acredita que a disciplina Y pode ajudar, então a gente vai direto atrás, especificamente dessa disciplina Y, para montar essas atividades interdisciplinares. E o que essa experiência de trabalhar no PEAC nesse momento te ensinou e tá te ensinando enquanto professor? Me ensina ensina que a gente ainda tem coisas para lutar no meio disso tudo que a gente está vivendo, né? No meio de um governo federal, estadual e municipal que tenta
destruir a educação, a gente perceber que tem muitos colegas batalhando para conseguir construir esse cursinho, para conseguir estimular os alunos a continuarem participando. E também me ensinou muito sobre como ser mais conciso em minhas falas, fazendo as falas todas online, às vezes tendo que gravar uma aula sem público só para publicar ela ali depois. Ensina a ser muito mais direto, né? Tu não consegue construir uma aula dialogando com os alunos, ver o que estão entendendo ou não, tu tem que ser muito mais fechado, mas e muito mais fechado no conteúdo, mas também me ensinou a ser muito mais aberto com os estudantes para outros caminhos, né? Eu tinha alguns receios, às vezes, de permitir muito acesso às redes sociais, às vezes, de repente, principalmente acesso ao WhatsApp, mas agora vendo que esses grupos têm possibilidade de funcionar e a gente está ali lidando com alunos que, em sua maioria, também já são maiores de idade, né? A gente não fica tão receoso de ter algum problema com relação a qualquer conteúdo que os pais não gostem, vendo nas redes sociais ou qualquer coisa do tipo. Mas me ensinou a buscar outros caminhos para conseguir construir essa educação, né? Me ensinou a valorizar principalmente o Instagram e o Twitter como plataformas de disputa de narrativa mesmo, principalmente dentro da história, né? A gente tem que buscar apresentar os nossos conceitos, apresentar formas de os alunos conseguirem se estimular a estudar, para além das instituições privadas que já tomaram conta desse mercado online de atividades de vestibular e tudo mais, né? Os Descomplicas, aula livre da vida, ensinou na verdade nos relembrou de que a gente precisa se colocar nesse espaço e entender que a educação popular ela vai muito além daquele espaço do cursinho e que se a gente conseguir produzir um conteúdo que vá além de quem conseguiu a matrícula no PEAC, a gente consegue dialogar mais, a gente consegue de repente atingir gente, às vezes nem é de Porto Alegre e tá querendo fazer um vestibular para vir para cá, para Porto Alegre, o pessoal do interior aqui do Rio Grande do Sul, ou o pessoal de outras partes do país, mas mais pensando como a gente tem um foco no vestibular da URGS, né, pensando em público do interior, né, a gente acaba muito focado só na grande Porto Alegre, a gente conseguir dar esse passo além foi algo muito importante. Óbvio que está tudo muito, muito incipiente ainda, né, mas é algo que a gente está conseguindo discutir, é algo que a gente consegue, de repente, interligar melhor com outras plataformas e tudo mais. Muito obrigada